Então, boa noite a todos, paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus, que alegria poder estar de volta. Amém. Eu falei uma coisa para o Natan esses dias, assim, é o primeiro que eu ouvi dizer, eu já estava cansado de descansar. Eu cansei descansando. Não sei se é possível, mas eu consegui. Não consigo ficar muito tempo parado. Amém? Mas férias é bom, é necessário. Amados, hoje nós vamos iniciar um tema novo. Um tema que Deus falou muito forte ao meu coração semana passada. Tem algumas situações que acontecem na nossa vida e que nos levam a pensar o quanto realmente nós cremos na vontade de Deus. O quanto realmente nós confiamos na vontade de Deus. E todos sabem, perdemos uma pessoa muito querida, o Bispo Daniel, um amigo. Eu senti muito por não poder estar aqui. E naquela semana eu recebia os áudios da esposa. E teve um dia que eu recebi um áudio que ali Deus me pegou de jeito. Eu digo para vocês que é difícil hoje para mim falar sobre isso. Porque quando tu perde alguém próximo, alguém querido, tu sente. E ela disse que para os médicos, para a medicina não tinha mais o que fazer. Mas que ela acreditava que Deus ia fazer. E naquele momento ali Deus me deu uma resposta que ele não ia sobreviver. Mas na hora é como se eu não quisesse aceitar a resposta. Não sei se já aconteceu com você quando Deus fala, mas aquilo que Deus fala não é o que a gente gostaria de ouvir. Às vezes tem coisas, amados, que Deus fala conosco e a gente diz assim, mas eu não queria que fosse assim. E ali Deus me mostrou, ele não vai sobreviver. E depois passou os dias, eu recebi um outro áudio. Já está mexendo, já está recuperando. Eu disse, glória a Deus. Mas aquilo estava aqui assim, ó. Deus tinha dito, não. Eu não comentei nada com a pastora, mas a gente conversou e eu comecei a falar sobre isso. A vontade de Deus. Foi daí que Deus me levou a esse tema. E aí, quando amanhece um dia e eu abro o celular, a primeira coisa que eu vejo, a publicação da morte dele. Ali foi para provar. Mas ao mesmo tempo, amados, é para mostrar que eu e você temos que aprender, amados, que existe a nossa vontade. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. Nada, amados, do que acontece foge ao controle da vontade de Deus. Tem vezes que eu e você vamos dizer, eu não gostei da forma como Deus fez. Mas não se refere àquilo que eu e você queremos. Se refere àquilo que Deus quer. Por isso, amados, que Deus me levou a esse tema. E hoje eu quero falar sobre cura. E também sobre ressuscitar. Porque a gente precisa entender, amados, que por que às vezes tem situações que a gente ora para uma pessoa, como vocês já viram testemunhos aqui, no final vocês vão ver mais testemunhos, e Deus opera um milagre assim, ó, paf, aquilo que a medicina desenganou, pessoas que vocês já viram, vi aqui em cima desse altar, na UTI desenganado, e bastou uma oração e Deus fez um milagre que não tinha explicação e a medicina não consegue explicar. E por que às vezes, amados, a gente ora, a gente clama, a gente pede e não acontece? É porque a vontade de Deus, amados, ela está acima da nossa vontade. Quero convidar você, abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado,
Reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitha cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que de 12 anos, se levantou e começou a falar. Então todos ficaram muito admirados. Ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos nessa noite, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Obrigado, Pai, por nos amar. Oh Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor é Deus soberano e o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, Pai, nós chegamos diante do Senhor nessa noite, abrimos o nosso coração e declaramos, Pai, que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti neste momento, abrimos o nosso coração, a nossa mente e te pedimos que o Teu Espírito Santo
fale conosco, ministre aos nossos corações, toque poderosamente nas nossas vidas, que não saiamos daqui, Senhor, da mesma maneira que chegamos, mas sejamos tocados, impactados pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu agir, pelo Teu mover, que já está neste lugar, e nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano neste lugar, e nós estamos aqui, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu me constranja e que o Senhor apareça, e que o Senhor apenas me use, Pai, como um instrumento, para que a Tua igreja, para que todos nós sejamos edificados através daquilo que o Senhor vai falar, daquilo que o Senhor vai ministrar neste lugar, e a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Confiamos verdadeiramente na vontade de Deus? Confiamos de todo o nosso coração que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida e para a sua vida? Nós cremos, amados, que Deus sabe o que é melhor para nós? Ou às vezes nós achamos que Deus talvez possa estar se enganando em alguma coisa. De repente Deus possa estar se equivocando em alguma parte. Não, mas eu acho que não é bem assim. Nós entregamos verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor. Tudo. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso futuro. Tudo nas mãos dEle. Entregamos ao ponto, amados, de descansarmos. Entregamos, amados, ao ponto de no dia da angústia, nós estarmos em paz. Entregamos, amados, tudo, sabendo que a vontade dEle é o que importa. E que a vontade dEle, amados, está acima de qualquer coisa. Podemos dizer, amados, que podemos então clamar ao Senhor, confiar no Senhor, e ter a certeza, amados, que a vontade de Deus é o que tem de melhor para a minha vida, para a sua vida. Podemos, amados, então dizer isso, porque isso, amados, é viver o Evangelho. Viver o Evangelho, amados, não se refere àquilo que eu quero. Viver o Evangelho não se refere à minha pessoa, mas se refere à pessoa de Cristo. É entender, amados, que o que Cristo fez na cruz por mim e por você, foi para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos mais do que vencedores. Mas também esse mesmo Cristo, Ele disse que nós passaríamos por aflições, que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom, porque Ele venceu e nós também venceremos. Isso é confiar no Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Isso, amados, é pegar o Evangelho de Cristo e colocar em prática na nossa vida. Não do jeito que nos agrada, não do jeito que nos convém, mas do jeito da vontade de Deus. Interessante, amados, que essas duas histórias, elas se entrelaçam. São duas histórias muito interessantes e que, por elas se entrelaçarem, elas têm um ponto principal. E o ponto principal é Cristo. Interessante, amados, que nem a filha de Jairo e nem a mulher do fluxo de sangue, elas são o assunto principal. Elas não estão no centro dessa história. Eu e você, amados, não podemos olhar apenas para o problema que Jairo estava vivendo, ou para o problema que aquela mulher estava vivendo. Porque existia um ponto central nessa história, que veio e mudou as duas histórias. Cada uma de um jeito, cada uma de uma situação, uma que sofria 12 anos e a outra que com 12 anos do dia para a noite morreu. Mas Jesus Cristo chega no meio dessas duas histórias e muda as duas histórias.
Por isso, amados, que eu e você temos que entender que tem coisas na nossa vida que nós podemos estar passando por um período. E às vezes a gente pergunta, cadê a solução? Ah, pastor, mas eu estou orando, eu estou buscando e ainda não aconteceu. Então é porque Deus ainda não colocou o ponto final. Às vezes, amados, a gente está com pressa demais. Porque às vezes, amados, a gente gostaria de não passar por luta, é ou não é? Ou tem alguém aqui que gosta de passar por luta? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta de passar por problema, ninguém gosta de perder ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ficar triste, ninguém. Mas gostando ou não, passamos. Podemos tentar ser a melhor pessoa da face da terra e mesmo assim, ainda vamos nos decepcionar com outras pessoas. Mesmo assim, ainda nós vamos enfrentar lutas. Mesmo assim, ainda pessoas vão nos caluniar, vão nos trair, vão nos difamar, por melhor que nós tenhamos sido. Então, amados, o fato de eu falar, eu sou uma pessoa boa, isso não vai me eximir. O fato, amados, de eu colocar o Evangelho de Cristo em prática todos os dias da minha vida, não vai me eximir dos problemas. Agora eu vou descobrir uma coisa, amados, que quando eu começo a viver esse Evangelho, quando eu começo a botar Cristo na frente de tudo, mesmo em meio às lutas, eu encontro ajuda. Mesmo em meio às provações, Deus me leva a um lugar de descanso. Mesmo, amados, em meio à dor, à tristeza, o Senhor, Ele nos traz paz. É isso que eu e você precisamos entender. A palavra, amados, ela nunca disse que Deus eliminaria todos os problemas da nossa vida. Amém? Mas a palavra vai nos dizer que Ele estaria conosco em todos os problemas. Que Ele seria ali o nosso braço forte, Ele nos daria o suporte, mesmo que eu e você tivéssemos caído, Ele ia nos pegar, Ele ia nos levantar, Ele ia nos ajudar. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então é Deus que nos levanta. É Deus que conhece o nosso coração, é que Deus é que sabe, amados, as lutas, Deus é que sabe o tempo que eu e você estamos chorando, clamando, precisando de algo na nossa vida. Deus sabe. Amém? Por isso, amados, que quando nós olhamos para isso, para essas duas histórias, e trazendo isso para a nossa vida, entenda uma coisa, não somos nós que estamos no centro, é Cristo. Ele é que está no centro. Ele que está no centro de todas as coisas. Ele que precisa, amados, estar no centro da nossa vida. Não somos nós o centro. Como diz por aí, não somos nós o gás da Coca-Cola, a última bolacha do pacote. Não. Cristo é o centro de tudo. Amém? Podemos olhar, amados, essas duas histórias por três ângulos, por três partes. E a primeira parte, amado, vai contar a história de um pai desesperado, chamado Jairo, que vai até Jesus Cristo. Mas Jairo não era um cara qualquer, a Bíblia vai dizer, ele era chefe da sinagoga, chefe dos fariseus. Alguém que naquele momento era quem mais perseguia Jesus. E quem é que era o chefe da turma? Jairo. O problema, amados, é que título acaba quando o problema bate a porta. E quando Jairo vê a filha dele morrendo dentro de casa, sem mais nada para fazer, ele lembra de quem? Daquele que eles estavam perseguindo. Se o médico não pode ajudar, se ninguém mais pode ajudar, então ainda tem uma solução. Jesus pode ajudar. Amém? É isso que eu e você precisamos entender. Ele vai até Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele chega e ele insiste com Jesus. Ele insiste para que Jesus o acompanhe. Ele diz, vai lá, impõe as tuas mãos, para que ela seja salva e viva. Te coloca no lugar desse pai. O que você não faria para um filho que está morrendo?
que você não faria por aquele que você ama? O que você estaria disposto a romper? Porque Jairo teve que romper. Ele teve que romper com a barreira que existia entre os fariseus e Jesus. Ele teve que romper com a religiosidade que existia dentro dele, com o cargo, com a aparência dele, porque os fariseus não se misturavam, se achavam bons demais. Mas naquele momento, vendo a filha morrer, ele se despiu de tudo aquilo e foi até Jesus. O que um pai e uma mãe não faz por um filho, ele fez o que foi preciso. Se Jesus é a solução, então eu vou até Jesus. Ponto. E as barreiras, não interessa as que eu tiver que enfrentar, eu vou lá. Ele vai, ele chega até Jesus, ele insiste. Coloca lá o versículo 23. Ele insiste, e pediu com insistência: a minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Diga, ainda existia esperança. Pois é. Essa atitude, amados, de Jairo, nos mostra uma coisa que a Bíblia nos ensina, que eu e você temos que praticar. A Bíblia vai nos ensinar, amados, que as pessoas que são passivas na fé, as pessoas que são acomodadas no seu relacionamento com Deus, as pessoas que levam uma coisa de qualquer jeito, não vivem milagre. Eu e você, amados, precisamos aprender uma coisa. O reino de Deus, ele é tomado à força. Foi isso que Jesus nos ensinou. Nós precisamos lutar se nós queremos ser abençoados. O reino de Deus, amados, não é para qualquer um, porque tem gente que não está disposta a viver o que o reino de Deus nos pede. Então, por isso que tem muitas pessoas que têm barreiras em relação a Cristo, a Deus, igreja. Porque ter que abrir mão de alguma coisa é uma barreira que impede pessoas de se renderem a Cristo. Ter que fazer algo é um desafio. Só que eu e você precisamos entender, amados, que enquanto que nós estivermos acomodados, prostrados, nada acontece no reino de Deus. Deus está esperando, amados, a nossa atitude. Deus está esperando, amados, o nosso clamor, a nossa entrega, a nossa busca. A nossa oração, amados, precisa chegar até os céus, como a Bíblia diz, como cheiro de incenso suave, fazer com que o Senhor se levante do seu trono, para ver o que está acontecendo. Por que a nossa oração está chegando até Ele? Lembra que Daniel orou por 21 dias, e Deus disse assim: por que ele está orando tanto se eu já mandei a resposta? Às vezes, amados, a nossa oração, ela não está passando do teto, imagina chegando até Deus. Às vezes, amados, nós queremos que Deus faça, mas não estamos dispostos a lutar. Por isso eu e você temos que aprender isso. Nós temos que abrir o nosso coração, amados, e nos rendermos verdadeiramente a Cristo. Fazer o que esse homem fez. Insistir. Orar. Clamar. Ler a Bíblia. Vir à igreja. Tirar tempo na presença de Deus. Entendo que Deus está no centro de tudo e eu busco Ele. Amém? Vem o outro lado, a outra parte da história. Uma mulher. Qual é o nome dela? Não sei, a Bíblia não descreve. É porque ela não era importante? Não. Ela era importante. Todos são importantes. Mas veja, amados, que Jairo fez questão de dizer o nome e o que ele fazia. A mulher, não. A mulher só disse, é uma mulher que sofria de um fluxo de sangue contínuo há 12 anos. Mas interessante que ele vai dizer, no texto, que essa mulher era uma mulher rica de posses e que ela gastou todo o dinheiro dela. Se eu tiver dinheiro, eu tenho tudo. Não é assim que tem gente que pensa? Será? Dinheiro consegue resolver tudo? Não. Há pouco tempo eu recebi uma ligação quando eu estava no escritório, de um pessoal que está lá no hospital agora,
correram a cidade atrás de médico particular, pagando, e não acharam um médico para atender uma criança de 5 anos. E a pessoa me disse, pastor, não adianta, nem a gente tendo dinheiro, a gente consegue. Ela gastou tudo que ela tinha, mas a Bíblia vai nos dizer que a saúde dela cada vez piorava mais. O dinheiro não trouxe a solução que ela queria. E sabe qual era o problema ainda maior dessa mulher, além dessa enfermidade? É que por ela ser uma mulher impura, ela teve que abandonar a sua casa. Essa era a lei. Ela teve que abandonar a sua família. Ela teve que abandonar o convívio da sociedade, porque ela não poderia andar no meio das outras pessoas. Por quê? Porque ela era taxada como uma mulher impura. Então o sofrimento emocional que ela vivia, talvez era igual ou até maior do que o sofrimento físico que ela padecia. Às vezes, amados, as nossas maiores dores não são as físicas, são as emocionais. Às vezes nós olhamos e dizemos assim, eu não tenho nada, o meu físico está legal, mas o meu emocional não está legal. Aí às vezes, amados, tu vai ver pessoas que têm tudo. Tem casa, tem família, tem trabalho, tem emprego, tem tudo. Mas aqui dentro há um buraco, há um vazio, que nada das coisas preenche. Só Cristo consegue fazer isso. Só Cristo, amados, consegue preencher esse vazio que todos nós temos. Então não é com coisas, mas é com a pessoa do Senhor. Essa mulher, ela ouve falar. Diga, ela ouviu falar e creu no coração. Tem gente, amados, que hoje ouve falar, mas não crê. Por que essa mulher viveu um milagre? Porque ela ouviu falar e creu. Porque o que hoje, amados, muitas vezes nós vemos pessoas que não vivem milagre, porque não creem no que ouvem. Recebem uma oração, mas não acreditam que Deus pode fazer. Acho que não vai dar certo. Eu estou dizendo, eu não acredito no milagre. Eu e você, amados, precisamos entender, essa mulher, ela ouviu, ela creu, ela rompeu as barreiras que ela tinha que romper, e ela foi até Jesus. Ela enfrentou a multidão, ela passou, ela se espremeu, mas ela dizia, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. E assim, amados, acontece quando ela vai se espremendo e ela chega, e quando ela toca, ela sente que algo mudou dentro dela. Isso, amados, é quando eu e você tocamos em Jesus com fé. É quando eu e você, amados, tocamos em Cristo, crendo que Ele é tudo o que nós precisamos. Nós não permanecemos do mesmo jeito, porque quando nós cremos e chegamos até Ele, Ele muda quem nós somos. Ele muda o que está acontecendo na nossa vida. Amém? Só que quando Ele sente que dele sai poder, Ele para. Ele pergunta, alguém me tocou? Os discípulos dizem, mas está todo mundo te tocando. É interessante isso, né? Todo mundo tocando, mas não estavam vivendo milagre. Uau! Tem gente que vem na igreja a vida toda e nunca muda. Nunca vive milagre. Nunca acontece nada. Aí o fulano que chegou ontem já foi abençoado. Uau! Eu e você precisamos entender, amados, que não adianta chegar a Cristo de qualquer jeito. Não adianta, amados, chegar a Cristo. E eu vou explicar melhor para você não entender. Nós temos que vir a Cristo como nós estamos. Amém? Seja cheio de pecado, cheio de defeito, não interessa, Jesus não está olhando para isso. Deus está olhando para o nosso coração. Então, nós não podemos chegar a Cristo de qualquer jeito aqui. Será que eu acredito ou não? Será que isso aqui ainda acontece ou não? Será que isso aqui pode dar certo na minha vida ou não? Isso é chegar a solucionar lá, que está feia a pegada aqui.
Eu e você precisamos entender, amados, que muita gente tocava em Jesus, mas quando aquela mulher tocou, saiu o poder. Por que quando os outros tocavam em Jesus, não saiu o poder? Será que eles criam? Ou apenas eles queriam estar perto? Mas o que mais me chama a atenção, coloca para nós lá o versículo 34. Então Jesus lhe disse, o que ele disse? Diga, filha. Diga de novo, filha. Você sabia que essa é a única passagem nos evangelhos que Jesus chama alguém de filho? Em todos os evangelhos, essa é a única passagem que Jesus se refere a alguém como filho. Ele diz para ela, filha, o que a sua fé fez? Salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Interessante que Jesus chama ela de filha. Está dizendo, eu estou aqui por ti. Ele diz, a sua fé. E aí talvez seja o segredo porque que ela tocou e o milagre aconteceu. Por que talvez os outros tocaram e nada aconteceu? Diga, fé. É isso, amados, que determina o que vai acontecer na nossa vida ou não. Por isso que ele diz, a sua fé salvou você. E esse interessante desse salvar, amados, amém? Porque eu conheço, amados, muita gente. Já fui curado, pessoas curadas de câncer. Aí, amados, voltamos para a terceira parte. E a terceira parte começa dizendo assim, que Jesus ainda estava falando, quando chega alguém e diz assim, a tua filha morreu. Volta a imaginar agora você como pai, como mãe, e você recebendo essa notícia. A tua filha morreu. Uma notícia assim. Seja filho, seja marido, seja amigo, seja esposo, interessa. Nunca é bom perder ninguém. Pode morrer com muitos anos, ou com poucos anos. Nunca é bom perder ninguém. Por mais que a gente se apegue, por mais que a gente creia na palavra, mas nunca é bom tu perder. O dia que eu levei o meu pai no hospital pela última vez, ele deitado na maca, ele falou 3 vezes, eu vou morrer. E eu orei, Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos, se essa é a tua vontade. E aí quando me chamaram para assinar a ficha, quando eu voltei, a minha mãe está ali, disse, ele está calmo. E aí eu vi que Deus já tinha levado ele. Por mais que eu estivesse preparado, nunca é bom perder quem a gente ama. Essa foi a notícia que esse homem recebeu. A tua filha morreu. Não precisa mais incomodar. Não precisa mais falar com Jesus, porque agora a esperança já... Diga, para os homens, não tinha mais solução. Quantas vezes, amados, eu e você estamos diante de situações assim, que para mim, para você, mas para Deus tem. É isso que eu e você precisamos aprender. Aquilo, amados, que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Mas eu e você precisamos entender, é segundo a sua
vontade. O interessante é que, diante dessa notícia bombástica, o final do versículo 36, coloca o 36 lá para nós, ali ó, olha o que Jesus diz: não tenha medo. Tipo, zen, tudo na paz, na boa, não te preocupa, está tudo bom, tudo tranquilo, não tenha medo, apenas creia. Você não precisa ter medo, apenas crê. Interessante que Jesus vai pegar Pedro, Tiago e João e diz assim: vamos lá. E o restante? Vocês ficam fora. Por quê? Porque tem gente que não adianta estar junto com você. Por quê, pastor? Porque tem gente que não crê. E às vezes, amados, nós estarmos cercados de pessoas que não creem, podem abalar a nossa fé. Porque aí vão começar: mas eu acho que vai dar errado. Não, mas eu acho que vai dar certo. Não, eu acho que não. Tu conhece alguém assim? Tudo pensa, vai dar errado. Não sei se de repente você conhece alguém assim, que só pensa. Mas a bolsa é melhor, você tem que citar problema. Olha, viu que eu comprei esse tênis? Sabe o que Jesus estava dizendo? Esse tipo de gente mantém longe. Ele pegou Pedro, Tiago, João, pegou o pai. Eles chegaram lá, olha a cena. Quando morre alguém, o que tem gente fazendo? Chorando. Tinha um porque Jesus vê diferente da forma que eu e você estamos vendo o mesmo problema. Porque aquilo que para mim e para você é um grande problema, Jesus diz: isso aí não é nada. Está resolvido. Amém? Amém. Para nós, às vezes, amados, eu e você estamos transformando um pequeno probleminha num grande problemão. Jesus chega para as pessoas e diz assim: para que vocês estão chorando? A guria só está dormindo. O que as pessoas fizeram dele?
A Bíblia vai dizer imediatamente. Vamos botar lá, pode passar lá. Coloca lá. Milagre vale a pena você contar. Porque era capaz de ter pessoas chegar lá e dizer assim: não, essa menina não está viva não, essa menina está morta, bota ela deitada lá porque essa menina morreu. Essa história aí de Jesus ter ressuscitado ela, isso aí é conversa. Bota ela deitada lá e enterra porque ela está morta. Tem gente que talvez vendo a menina viva, andando, comendo, dizer: não, ela não está morta. Tem gente, amados, que está vendo na frente dos seus olhos e ainda não acredita. Agora, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Quantas vezes eu e você estamos na luta, estamos na prova, estamos passando por problema, chega uma enfermidade. O que eu e você temos que fazer? Primeira coisa, tenha fé. Coloca para nós lá, Hebreus 11:6. E aí estamos finalizando. De fato, sem fé, diga, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Se eu chegar a Deus sem fé, Deus não se agrada de mim. Amém? É necessário que eu e você tenhamos, porque é a primeira coisa que Deus vai olhar para mim e para você. Deus não vai olhar para o meu problema, para o tamanho do problema. Deus vai olhar se existe fé. Amém? Segunda coisa, rompa com a religiosidade que existe dentro de você. Ah, mas eu nasci assim. Ai, mas eu cresci assim. E eu vou morrer assim. Você já viu essa música? O crente com a síndrome da Gabriela? Olha, tem gente que eu vou te dizer, é complicado. Ah, mas eu não mudo. Vai ficar para trás. Coloca lá Mateus 23:3. Tem gente que está lembrando que já cantou essa música aí. Olha o que Jesus disse, ó, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem, mas não imitem as suas, porque dizem. Sabe de quem é que Jesus estava falando? Isso? Dos religiosos, que falavam, mas não praticavam. Eram religiosos que falavam em Deus, mas estavam longe de Deus. Deus não nos chamou para ser religioso, Deus nos chamou para ser filhos.
Amém? Diga, Deus me chamou para ser filho dele. Terceira coisa, seja fiel e obediente a Deus. Coloca lá, ó, Isaías 1:19. Se estiverem, tem alguém disposto aí? Vocês nem sabem para quê? Amanhã vamos bater uma laje. Tem alguém disposto? Viu? Diminuiu a metade. Se estiverem dispostos e me... Não basta você estar disposto, você não ouvir a Deus. Porque tem gente que chega cheia de disposição, mas é ruim de obedecer. Chega e diz, eu quero uma vida nova, eu quero Jesus no meu coração. Aí quando olha para a palavra, não, mas isso aqui eu não vou fazer. Está disposto. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa. Quem quer comer o melhor dessa terra? Todo mundo, né? Então esteja disposto a ouvir e a obedecer. E a última coisa, pratique a palavra de Deus. Penúltimo. Diga, eu preciso praticar. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente... mas o outro versículo tinha falado que eu tinha que ouvir. Não adianta nada você ouvir se você não... Não é assim, professora? A professora fala, se o aluno não pratica, o que é que acontece? Aí não é assim, aí é assim. Um 0 bem redondo na prova. É ou não é? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando quem? Quando a gente ouve e não pratica, não é os outros que nós estamos enganando. É a nós, porque a nossa fé é vã. A nossa fé é apenas da boca para fora. Amém? E a última coisa. Tenha um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus através de Jesus. Diga, eu preciso ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus através de Jesus. Coloca para nós lá João 14:6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por... Precisa explicar ou está claro? Não. É através de... Ponto. É isso que eu e você precisamos entender. Agora, amados, você pode ter tudo isso. Amém? Você pode ter tudo isso, você pode ter fé, você pode romper com a religiosidade, você pode ser fiel, obediente, você pode praticar a palavra, você pode ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Amém? Mas você não pode impor nada a Deus. Porque isso não se refere a Deus, isso se refere a você. Porque tem gente que acha que Deus é escravo ou empregado, que pede, Deus tem que obedecer. Não é Deus que tem que obedecer, eu e você temos que obedecer Ele. Isso tudo que eu falei, amados, não é por causa de Deus, é por nossa causa. Porque se eu quero ser abençoado, eu preciso colocar isso aqui em prática na minha vida. Amém? Mesmo eu tendo tudo isso aqui, eu não posso chegar para Deus e dizer assim, eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Por quê? Porque eu tenho fé. E Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, o cargo de Deus já foi preenchido. É eu, não é você. Mas é que eu estou praticando a palavra, e por praticar a palavra, o Senhor tem que fazer o que eu estou pedindo. Negativo. E é isso que eu e você precisamos aprender. É quando nós colocamos diante de Deus e dizemos, Pai, eu creio no milagre, mas seja feita a tua. Se o Senhor quiser curar, o Senhor pode, mas se o Senhor não quiser, que a tua vontade prevaleça. Foi isso que Deus falou comigo naquele dia. Seja feita a tua vontade. É a tua vontade que importa. Quantos de nós, amados, se não fosse pela vontade de Deus, não estaríamos mais aqui? Só eu já me escapei, acho que umas 3 vezes de morrer. E Deus teve pena, não de mim, da minha esposa. Porque, olha, pensa num pé gelado. A melhor parte de tirar férias numa região quente
é ter uma folga dos pés gelados. Glória a Deus. Quantos de nós, amados, já não éramos mais para estar aqui hoje? E Deus diz assim, mas eu quero que você esteja. Ah, por quê? Olha para a beldade aqui. Por que eu estou aqui? Porque um dia Deus me disse, eu estou te chamando para ser um pastor e pregar a minha palavra. No dia que eu estava desenganado para morrer por causa do Covid, eu disse, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me disse que o Senhor ia me dar essa cidade, que eu ia ganhar muitas almas nessa cidade. Se já se cumpriu, amém, estou indo, cuida da esposa, dos filhos, da igreja e estou indo para os teus braços. Mas se não se cumpriu, se não se cumpriu, faça o Senhor alguma coisa aí, porque aqui eles já disseram que eles, 5 dias depois, o mesmo médico que disse que eu ia morrer, estava me dando alta, olhando para mim e dizendo, eu não consigo explicar pela medicina. Seja feita a tua vontade. Te coloca em pé. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante do Senhor. E não pede nada para Deus. Ore a Deus, mas não peça nada para Deus. Apenas diga uma coisa. Peça uma coisa, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Que a tua vontade seja feita em mim. Que a tua vontade seja feita na minha casa. Que a tua vontade seja feita na minha família. Que a tua vontade, Senhor, seja feita. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer, porque eu confio naquilo que o Senhor quer. Coloque a tua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos essa noite. Nós te agradecemos e nós te engrandecemos e nós te pedimos, Pai, que a partir dessa noite nós possamos entender e a cada semana sejamos ensinados e direcionados através da tua palavra, para que nós possamos buscar isso, a tua vontade nas nossas vidas. Que nós possamos, Pai, crer, Senhor, como aquela mulher creu. Confiar no Senhor, como aquele pai que recebeu a notícia da morte, mas confiou no Senhor. Que nós possamos, Pai, colocarmos isso em prática na nossa vida. E confiar na tua vontade, na nossa vida, em todas as coisas, entregando tudo diante do Senhor, em nome de Jesus.